Vamos então iniciar a resolução do conjunto de exercícios 50 mais 50 sobre equações algébricas. Este conjunto de exercícios tem 7 perguntas, a maior dos quais com mais do que uma linha. Portanto, vamos então começar pela primeira. A primeira pergunta diz-nos o seguinte: o valor numérico da expressão 1 meio vezes 1 menos 2 quintos menos 2 vezes 5 menos 1 meio é uma destas variantes. Temos que resolver isto para saber qual é que corresponde à solução do problema. Ora bem, para resolver então esta expressão algébrica, temos que ter por base duas questões. A primeira é a ordem das operações matemáticas em uma expressão numérica. A segunda é a regra de sequência de sinais. Portanto, neste caso, a nossa expressão numérica é constituída por dois parênteses curvos. A prioridade vai para resolver o que está dentro do parênteses curvo. Depois vai para as multiplicações, não é assim? E só no final é que fazemos a subtração. Podemos iniciar então pela resolução do conteúdo dos parênteses, em paralelo, da esquerda para a direita. Neste caso temos apenas uma operação, que é a subtração. Depois de resolver o conteúdo de parênteses, podemos efetuar as multiplicações e no final fazemos a subtração. Portanto, vamos fazer então a resolução do conteúdo deste parêntese. Temos que calcular o denominador comum, neste caso é 5, portanto fica 5 vezes 1 menos 2 sobre 5, isto é, fica 3 quintos. E aqui fica 5 menos 1 meio, ou seja, 2 vezes 5 menos 1, ou seja, 10 menos 1, 9 meios. Portanto, fica 1 meio vezes 3 quintos, menos 2 vezes 9 meios. Este 2 simplifica com aquele 2, portanto é 9. Aqui fica 1 vezes 3 dá 3, 2 vezes 5 dá 10. Portanto, 3 décimos menos 9, ou seja, calculando o mínimo múltiplo entre 10 e 1 é 10. Fica 3 menos 10 vezes 9 sobre 10, ou seja, fica menos 87 décimos. A segunda questão diz assim: considera as funções representadas pelas expressões que se seguem. A função f de x, representada por esta expressão, menos 2x menos 1 meio, e a função g de x, representada pela expressão menos x sobre 3. Portanto, vamos iniciar a resolução da primeira questão, depois veremos sequencialmente as outras, mas antes disso vamos ver qual é a diferença que existe entre a função afim e a função linear. Temos então as duas funções, f de x igual a menos 2x menos 1 meio e a função g de x igual a menos x sobre 3. Nós pretendemos a função soma, e se repararmos, a função soma, que é a função h, tem de coeficiente a soma dos coeficientes das a's das respectivas funções. Aqui temos menos 1 terço e aqui temos menos 2. Menos 2 é 6 terços, menos 1 terço dá menos 7 terços. E depois, em função do termo independente, também é a soma. Neste caso, b igual a 0 e no caso da função afim temos menos 1 meio. Portanto, 0 mais menos 1 meio dá menos 1 meio. Daí que a expressão da função soma seja exatamente esta. Uma função do primeiro grau, em que os coeficientes de x são a soma e os termos independentes também são. Neste caso, 0 mais menos 1 meio. Agora, em termos de solução, podemos verificar que a solução menos 17 sextos não é a solução do problema. Esta função é uma função constante. Isto é, qualquer que seja o valor de x que nós façamos aqui, a sua ordenada é sempre igual a menos 17 sextos. Que no fundo é menos 2.833, não é? É uma dízima infinita. Relativamente à segunda hipótese de solução, que também não é solução, é esta menos x menos 1 meio. Se nós verificarmos a reta, que é esta reta cinzento, tem o termo independente igual ao termo independente da função f. Isto é, a ordenada na origem é exatamente o mesmo. Isto é, ambas as retas interceptam o eixo dos y no mesmo ponto, no ponto de coordenadas 0 menos 1 meio, que é este ponto aqui. Relativamente à terceira variante da opção, que é esta em que apresenta uma expressão do tipo menos 7 terços x menos 5 sextos, que é representada por esta reta. Se nós verificarmos, a reta castanho, que é igual, tem como expressão menos 7 terços de x menos 5 sextos, é paralela à reta que representa a soma das funções f e g, isto é, cuja expressão é menos 7 terços de x menos 1 meio. Se verificarmos, são retas paralelas, e são paralelas porquê? Porque o coeficiente a é exatamente o mesmo. Portanto, uma das condições que define se duas retas são paralelas se tiver o mesmo coeficiente a. Temos menos 7 terços, menos 7 terços. Depois o termo independente é diferente, não é? Uma interseta no ponto de ordenada menos 1 meio, portanto de coordenadas 0 menos 1 meio,
e a outra interseta no ponto de ordenada menos 5 sextos, ou seja, um ponto de coordenadas 0, menos 5 sextos. Aliás, podemos aumentar isto para visualizarmos melhor, não é? Cá está, não é? Portanto, aqui é menos 1 meio e aqui é menos 5 sextos. Temos então a função afim de expressão menos 2x menos 1 meio, uma função decrescente que não passa pela origem dos eixos, porque é uma função que tem um termo independente, menos 1 meio, significa que a ordenada na origem é o ponto de ordenada menos 1 meio, ou seja, de coordenadas 0 menos 1 meio, e a função linear de expressão menos 1/3 de x, esta sim passando pela origem dos eixos. Vamos então ver a primeira questão. Na primeira questão o que se pretende é o seguinte: dada a função f e a função q, determinar a expressão numérica que representa a função soma f de x mais g de x. Portanto, como é que nós fazemos isso? No fundo é adicionar estas duas expressões. Portanto, fica menos 2x menos 1 meio, entre parênteses, por causa dos sinais. Sugiro que façam isso e depois resolvamos o que está dentro dos parênteses e simplifiquemos depois a expressão. Portanto, fica menos 2x menos 1 meio mais menos x sobre 3. Portanto, desembaraçando aqui no primeiro parêntese, fica menos 2x menos 1 meio. Aqui é o mais, não vai influenciar o sinal que está dentro. Portanto, mais por menos dá menos x sobre 3. Portanto, como nós sabemos que a expressão canónica da função afim é do tipo ax mais b, nós temos aqui dois termos em x, que é menos 2x e menos x sobre 3, temos que os juntar e depois vamos ter o termo independente menos 1 meio. Para isso, para podermos juntar este menos 2x com este menos x sobre 3, vamos calcular aqui o mínimo múltiplo comum desta expressão toda, entre 2 e 3 é 6, portanto fica então 6 vezes menos 2x menos 3 vezes 1 e menos 2 vezes x, fica então menos 12x menos 3 menos 2x, menos 12x menos 2x dá menos 14x, menos 3 sobre 6. Vamos separar as duas parcelas para dar a forma canónica, portanto fica menos 14x sobre 6, menos 3 sextos. Aqui podemos simplificar dividindo 14 por 2 e o 6 por 2, fica então 7 terços, portanto a menos 7 terços de x, e aqui também dividindo por 2 fica menos 1 meio. Portanto, a opção de resposta correta é a opção D, isto é, em que a expressão numérica é menos 7 terços de x menos 1 meio. O coeficiente da função é menos 7 terços e o termo independente é menos 1 meio. Vamos ver dinamicamente no GeoGebra esta função soma. Temos então as duas funções, f de x igual a menos 2x menos 1 meio e a função g de x igual a menos x sobre 3. Nós pretendemos a função soma e, se repararmos, a função soma, que é a função h, tem de coeficiente a soma dos coeficientes das a's das respectivas funções. Aqui temos menos 1/3 e aqui temos menos 2. Menos 2 é 6 terços, menos 1/3 dá menos 7 terços. E depois, em função do termo independente, também é a soma. Neste caso, b igual a 0 e no caso da função afim temos menos 1 meio. Portanto, 0 mais menos 1 meio dá menos 1 meio. Daí que a expressão da função soma seja exatamente esta. Uma função do primeiro grau, em que os coeficientes de x são a soma e os termos independentes também são. Neste caso, 0 mais menos 1 meio. Agora, em termos de solução, podemos verificar que a solução menos 17 sextos não é a solução do problema. Esta função é uma função constante. Isto é, qualquer que seja o valor de x que nós façamos aqui, a sua ordenada é sempre igual a menos 17 sextos, que no fundo é menos 2.833, não é? É uma dízima infinita. Relativamente à segunda hipótese de solução, que também não é solução, é esta menos x menos 1 meio. Se nós verificarmos a reta, que é esta reta cinzento, tem o termo independente igual ao termo independente da função f. Isto é, a ordenada na origem é exatamente o mesmo. Isto é, ambas as retas intersetam o eixo dos y no mesmo ponto, no ponto de coordenadas 0 menos 1 meio, que é este ponto aqui. Relativamente à terceira variante da opção, que é esta em que apresenta uma expressão do tipo menos 7 terços de x menos 5 sextos, que é representada por esta reta,
Se nós verificarmos, a reta castanho, que é igual, tem como expressão menos 7 terços de x menos 5 sextos, é paralela à reta que representa a soma das funções f e g, isto é, cuja expressão é menos 7 terços de x menos 1 meio. Se verificarmos, são retas paralelas, e são paralelas porquê? Porque o coeficiente a é exatamente o mesmo. Portanto, uma das condições que define se duas retas são paralelas se tiver o mesmo coeficiente a. Temos menos 7 terços, menos 7 terços. Depois o termo independente é diferente, né? Uma interseta no ponto de ordenada menos 1 meio, portanto de coordenadas 0 menos 1 meio, e a outra interseta no ponto de ordenada menos 5 sextos, ou seja, um ponto de coordenadas 0 menos 5 sextos. Aliás, podemos aumentar isto para visualizarmos melhor, né? Cá está, né? Portanto, aqui é menos 1 meio e aqui é menos 5 sextos. Temos então a função afim h de x, f de x mais g de x, que é exatamente igual a menos 7 terços de x menos 1 meio. Esta opção de resposta, menos 17 sextos, é uma função constante, portanto não é uma opção de resposta. A segunda opção é menos x menos 1 meio, também não é a opção correta de resposta. E esta, menos 7 terços de x menos 5 sextos, também não é a opção correta de resposta, embora seja paralela à função h de x, como nós já vimos por causa do coeficiente a. Vamos então resolver a segunda questão. Pretende-se a expressão numérica que define a diferença entre as funções g e f. Portanto, se g de x é igual a menos x sobre 3 e se f é igual a menos 2x menos 1 meio, no fundo é adicionarmos algebricamente estas duas expressões, sendo que aqui o sinal é de subtração. Colocamos dentro de parênteses por causa dos sinais, para não haver erros, portanto fica menos x sobre 3, que é g de x, menos f de x. O f de x é igual a menos 2x menos 1 meio. Portanto, desembaraçando de parênteses fica menos x sobre 3, menos por menos dá mais e menos por menos também dá mais. Portanto, aqui aparece 2x e 1 meio. Vamos calcular o mínimo comum desta expressão. Entre 3 e 2 é 6. E, portanto, fica menos 2x, mais 2 vezes 6, 12x, e 3 vezes 1, mais 3, sobre 6. Podemos juntar os termos em x, portanto, menos 2x mais 12x dá 10x, mais 3. Separando as duas parcelas, para dar a forma canónica da função, temos então 10 sextos de x mais 3 sextos. Podemos simplificar dividindo ambos o numerador e o denominador por 2, portanto fica 5 terços. Podemos então ver aqui graficamente no GeoGebra a função h de x, g de x menos f de x, é representada por esta reta, cuja expressão é 5x sobre 3 mais 1 meio. Portanto, a ordenada na origem é 1 meio, isto é, a ordenada do ponto de interseção da reta com o eixo dos y é o ponto de ordenada 1 meio, ou seja, também de coordenadas 0, 1 meio. Depois, na opção de resposta B, que aparece 5 terços de x menos 1 meio, portanto esta opção não é correta. Como nós verificamos, as retas são paralelas. Porquê é que são paralelas? Porque o coeficiente desta reta é exatamente igual ao coeficiente da nossa função h de x, mas são paralelas, isto é, a ordenada na origem é diferente. Enquanto a nossa g de x menos f de x interseta o eixo dos y no ponto de ordenada 1 meio, esta aqui interseta o eixo dos y no ponto de ordenada menos 1 meio. A opção seguinte também não é a opção correta, porque apesar de intersetar o eixo dos y no mesmo ponto, no ponto de ordenada igual a 1 meio, portanto o termo independente é exatamente igual ao da função h de x, o coeficiente tem sinal oposto, isto é, enquanto h de x é crescente, esta t de x, que é com o coeficiente menos 5 terços de x, é decrescente. Finalmente, a última opção também não é a opção correta. Temos menos 5 terços de x menos 1 meio, é portanto uma função que é decrescente, não é? Tem coeficiente a negativo e interseta o eixo dos y no ponto de ordenada igual a menos 1 meio.
Vamos à terceira questão. Pretende-se determinar a expressão que resulta do produto da função g pela constante igual a menos 3 e, portanto, depois selecionar uma destas opções. O que é que nós verificamos? Verificamos que a função g de x é igual a menos x sobre 3, multiplicando por menos 3, no fundo é multiplicar esta expressão numérica, menos 3 vezes menos x sobre 3. Portanto, simplifica-se o 3 com o 3, menos por menos dá mais, isto vai nos dar mais x. Isto é, o produto da função g pelo número menos 3 é uma função linear de x. Esta função, esta reta é, no fundo, a reta que divide os quadrantes ímpares, portanto, os quadrantes 1 e 3. Como nós podemos ver aqui, né? Portanto, esta reta, h de x, que é igual a menos 3 vezes menos x sobre 3, isto dá menos por menos dá mais, e, portanto, 3 simplifica com 3, portanto, h de x é igual a x. É esta reta que é bissetriz dos quadrantes ímpares, 1 e 3. Quadrante 1, 2, 3, 4, portanto 1 e 3. Esquecemos de ver qual era a opção correta de resposta. A opção correta de resposta é D, isto é, o produto da função de g pela constante igual a menos 3 é uma função linear, que é do tipo AX, de coeficiente igual a 1. Esta aqui, linear de coeficiente 1 nono, não é. Constante igual a 1 nono também não, nesse caso não haveria x. Constante igual a 1 também não, seria 1 apenas. E linear de coeficiente 1 é deste tipo, sabendo que não tem termo independente porque é uma função linear, não é? Se fosse afim é que teria o termo independente. Se repararmos, a função g de x é decrescente, não é? E a função h de x é crescente. Porquê que é crescente? Porque nós multiplicamos menos 3 pela função que já é negativa, que é menos 1/3 de x. Portanto, menos por menos dá mais, portanto a função passou de decrescente a crescente. Vamos então à quarta questão. Pretende-se a expressão que resulta do produto da função f pela constante igual a 2. Portanto, no fundo é que nós fizemos no ponto anterior. Multiplicamos 2 pela expressão da função f. A função f tem de expressão menos 2x menos 1 meio, portanto 2 vezes, colocamos entre parênteses para efetuar a multiplicação, porque nós vamos multiplicar 2 por tudo o que está dentro do parênteses, isto é, pela expressão da função f. Portanto, aplicando a propriedade distributiva, fica então 2 vezes menos 2x, isto é, mais por menos dá menos, dá menos 4x, depois mais por menos dá menos 2 vezes 1 meio, simplifica o 2, com o 2 dá 1. Portanto, a expressão que resulta deste produto é exatamente igual a menos 4x menos 1. Não esquecer que a diferença entre função afim e função linear, não é? Já vimos anteriormente, portanto, no nosso caso, a resposta correta é a D, isto é uma função afim, tem termo independente, coeficiente menos 4 e termo independente igual a menos 1. É o que nós vemos aqui, tendo em conta que a função afim, a forma canónica da função afim é do tipo ax mais b. Portanto, coeficiente menos 4, termo independente menos 1. Vamos ver então graficamente. Temos a função f de x igual a menos 2x menos 1 meio, aqui é vermelho, e a função h de x, que é igual ao dobro da função f de x, é igual a menos 4x mais 1. Se nós verificarmos, ambas são decrescentes, portanto f de x é decrescente, h de x, o dobro também é decrescente, porque estamos a multiplicar por um número positivo. Contudo, elas são decrescentes a ritmos diferentes. Se nós verificarmos, por exemplo, entre 0 e este ponto aqui, neste comprimento da abscissa, a função f de x baixa deste valor, isto é, desta ordenada negativa para esta aqui, não é? Enquanto no mesmo intervalo a função, que é o dobro, baixa muito mais. Baixa deste ponto de ordenada positiva para este ponto de ordenada positiva, mas com um comprimento muito maior. Portanto, isto é, a função h de x decresce mais rapidamente do que a função f de x, porque estamos a multiplicar por 2 o decréscimo da função f de x. Vamos então ver a terceira questão. Temos a função f de x dada por esta expressão. Pretende-se determinar qual é a expressão na forma canónica, porque neste caso não está na forma canónica, né? Portanto, temos que desenvolver a expressão. Sabemos que a forma canónica é do tipo f de x igual a ax mais b.
Portanto, vamos desenvolver esta expressão, propriedade distributiva, menos 2 vezes x dá menos 2x, menos 2 vezes menos 1 terço dá 2 terços, mais 1 meio. Temos aqui o termo em x e os termos independentes, temos que juntar isto num único termo, mínimo comum entre 3 e 2 é 6, portanto fica 7 sextos, fica então a função f de x é igual a menos 2x mais 7 sextos. Em termos de opção de resposta, é a opção B. Vamos ver graficamente, a opção A não é a opção de resposta, porque apesar de ser exatamente uma reta coincidente, simplesmente a função s de x não está na forma canónica, né? Portanto, temos aqui o termo independente que aparece em duas parcelas, portanto esta não é a opção de resposta só por causa disso. A opção seguinte é 4 terços de x mais 1 meio, também não é a opção de resposta, porque são funções que têm completamente diferentes, não é? Tem o coeficiente de x é diferente e o termo independente também é diferente. A última opção também não é a opção de resposta, porque não corresponde à função h de x. Se repararmos, a opção de resposta é uma reta paralela à função f de x. Porquê? Porque tem coeficiente a exatamente igual, que é igual a menos 2. Vamos à quarta questão. A quarta questão diz o seguinte: o coeficiente da função linear tal que f de 1 terço é igual a 2 quintos. É igual a uma determinada dessas opções. Ora bem, o que é que o problema nos está aqui a dizer? Está-nos a dizer que a função f é uma função linear. Se é uma função linear, é uma função que tem uma expressão do tipo ax, e diz-nos que a imagem do objeto 1 terço é igual a 2 quintos. Pois bem, se a função f de x é uma função linear, isto é uma função do tipo ax, e se f de 1 terço é igual a 2 quintos, então significa que x é igual a 1 terço. Se nós substituirmos o x por 1 terço, nós vamos obter 2 quintos. É assim? A vezes 1 terço vai ser igual a 2 quintos. Qual é o coeficiente do termo em x? Vamos resolver em ordem em A. Portanto, A é igual a 2 quintos. 1 terço está a multiplicar por A, passa para o outro mesmo a dividir. 2 quintos a dividir por 1 terço é a mesma coisa que 2 quintos a multiplicar por 3, ou seja, 6 quintos. Portanto, o coeficiente é A. A opção de resposta é a B. Já agora, por uma questão de extensão do problema e por uma questão de experiência, vamos fazer a seguinte questão. E se a função não fosse linear, mas fosse uma função afim, e o problema fosse posto da mesma maneira? Quais seriam os coeficientes da função? Ora bem, neste caso, se fosse uma função afim, a função seria do tipo ax mais b, f de 1 terço seria na mesma 2 quintos, o x é igual a 1 terço, substituindo lá em cima, o grande problema aqui é que nós temos duas variáveis, né? Podemos resolver em ordem em A, portanto fica A vezes 1 terço é A sobre 3, mais B é igual a 2 quintos, mínimo comum entre 3 e 5 é 15, para desembaraçarmos de denominadores, portanto fica 5A mais 15B sobre 15 é igual a 6 sobre 15, ou seja, A é igual a 6 quintos menos 3B. Ora bem, como nós vemos, temos aqui infinitas soluções, porque não nos é dado o B, neste caso, né? Porque aproveitamos o enunciado anterior. Então, temos infinitas soluções. Vamos aqui apontar, por exemplo, duas. Se B for igual a 0, fica 6 quintos menos 3 vezes 0 é 0, fica 6 quintos. Isto é, nós obtemos uma função com uma expressão 6 quintos de x, que o A é 6 quintos e o B é 0. Neste caso é uma função linear. Se o B fosse igual a 1, ficaria então 6 quintos menos 3 vezes 1, ou seja, 6 quintos menos 3, ou seja, menos 9 quintos. Neste caso obteríamos uma função afim de expressão menos 9 quintos de x mais 1. Como nós vemos, aqui teremos infinitas soluções, não é? Porque não nos é dado o termo independente B. Temos então aqui graficamente no GeoGebra a função afim de expressão 6 quintos de x mais 3 meios e temos a função linear 6 quintos de x. Enquanto esta passa pela origem dos eixos, esta não passa, é paralela, que tem o mesmo coeficiente A, não é assim? 6 quintos, sombras crescentes, mas esta tem como ordenada na origem o ponto 3 meios, o ponto de coordenadas 0, 3 meios, enquanto esta tem ordenada na origem o ponto de coordenadas 0, 0. Isto é a origem dos eixos. Aqui podemos ver a função linear 6 quintos de x, portanto passa pela origem dos eixos, e a função afim menos 9 quintos de x mais 1. Foi exatamente a função que nós terminamos antes aqui, isto é, a função que obedecia às condições de que a imagem de 1 terço era 2 quintos. Por isso vai-nos dar esta reta
decrescente, é uma função afim. Porquê? Porque não passa pela a origem dos eixos. Passa pelo ponto, exatamente no mesmo ponto, coordenadas 1/3, 2/5. Cá está. A imagem do objeto 1/3 é 2/5. Vamos então ver a quinta pergunta. O Paulo comprou 3 bolos e 3 copos de sumo. Cada bolo custou 75 cêntimos e cada sumo 65 cêntimos. O que representa a expressão numérica 3 vezes 0,65 mais 65, no contexto desta situação. Depois veremos a segunda. Temos então aqui a representação esquemática dos bolos e dos copos de sumo. Cada bolo custa com o preço unitário de 75 cêntimos e cada copo de sumo com o custo unitário de 65 cêntimos. Esta expressão, o que é que representa? No interior do parênteses, nós temos 0,75 mais 0,65, significa que é o custo de um bolo mais de um copo de sumo, isto é, um par constituído por um bolo e por um sumo. Ao multiplicar por 3, obtemos o custo total dos bolos e dos copos de sumo comprados pelo Paulo. A segunda pergunta diz-nos o seguinte: calcula de duas formas diferentes o valor da expressão anterior. 3 vezes, abrir parênteses, 0,75 mais 0,75, fechar parênteses. Vamos resolver esta expressão numérica de duas maneiras. No primeiro método, vamos resolver esta expressão numérica tendo por base a prioridade na resolução das operações em expressões numéricas. Portanto, esta expressão numérica é constituída por um produto em que um dos fatores é um número e o segundo fator é um parênteses, que tem operações dentro. A prioridade vai exatamente para, como nós sabemos, para os parênteses. Portanto, temos que resolver o que está dentro do parênteses, em primeiro lugar, e só depois de ter o valor do conteúdo deste parêntese curvo é que vamos efetuar a multiplicação. Então 0,75 mais 0,65 cêntimos dá 1,4 euros, que depois multiplicado por 3 dá 4,2 euros. Esquematicamente, no fundo, o que nós fizemos é o seguinte: calculamos o custo de um par constituído por um bolo e por um sumo, isto é 0,75 mais 0,65, o que vai dar 1,4 euros, e depois multiplicamos este par por 3, porque no fundo vamos ter 3 bolos e 3 copos de sumo. E, portanto, vamos obter um total de 4,2 euros. No segundo método, vamos resolver aplicando a probabilidade distributiva da multiplicação em relação à adição. Então, em vez de resolvermos tendo em conta as prioridades, podemos aplicar aqui a propriedade distributiva. 3 vezes 0,75 mais 3 vezes 0,65. Então, vamos efetuar primeiro as multiplicações e só no final fazemos a adição. 3 vezes 0,75 dá 2,25 e 3 vezes 0,65 dá 1,95. Somando isto dá os mesmos 4,2 euros. Esquematicamente, como é que nós podemos representar isso? No fundo, nós, quando aplicamos a propriedade distributiva, estamos a calcular o custo total dos bolos, né, que é 3 vezes 0,75, mais o custo total dos copos de sumo, isto é, 3 vezes 0,65. Portanto, a soma disto tudo vai dar os 4,2 euros. Pergunta 6. Considera as funções f de x igual a menos x menos 1/4 e a função g de x dada por esta expressão, que não está na forma canónica. Representa a função g na sua forma canónica. Vamos ver a primeira questão e depois veremos as seguintes. Portanto, nós sabemos que a forma canónica de uma função afim é do tipo f de x é igual a de x mais b. Isto é uma soma de duas parcelas em que uma é um termo em x e o outro é um termo independente. Este é um número. Neste caso aqui, da função, na expressão que é dada para a função g, aparece dois termos independentes. Nós, aplicando aqui a propriedade distributiva, vamos ter qualquer coisa em termos de x e depois um número, e temos aqui outro número. Portanto, temos duas parcelas com números. Portanto, não está na forma canónica. Portanto, aplicando a propriedade distributiva, aqui vamos multiplicar 2/3 vezes menos x, dá menos 2/3 de x, e depois 2/3 vezes menos 1/2 dá, simplificando o 2 com o 2, dá menos 1/3. E depois temos aqui menos 3/2. Portanto, temos um termo em x, que é o único termo, mas temos dois termos independentes. Então vamos juntar estes dois termos num único só. Portanto, calculamos o mínimo comum entre 3 e 2, é 6. Portanto, fazendo as continhas, vamos obter menos 11/6. Então a função g de x passa a ser dada pela seguinte expressão: menos 2/3 de x, que é o que já tínhamos, termo em x, menos o termo independente que resulta da junção destes dois, que é igual a menos 11/6. Portanto, aqui o coeficiente A é igual a menos 2/3
e o termo independente é igual a menos 11 sextos. Portanto, esta é a forma canónica da função g. Na linha 2, pedem-nos as imagens de f-1 na linha A. Portanto, no fundo é chegar à expressão que representa a função f de x e substituir o x por menos 1. Substituindo o x por menos 1, portanto, convém meter o valor entre parênteses por causa dos sinais, e neste caso aqui é exatamente isso. Portanto, porque vamos ter menos o valor que nós estamos a calcular do objeto, menos por menos vai dar mais, menos 1/4, ou seja, 1 menos 1/4 vai dar 3/4. Portanto, é importante utilizarmos os parênteses, portanto, fazendo como sendo uma caixa, não é? A variável é uma caixa onde se mete lá o valor do objeto para depois calcular o valor da imagem em termos de função. À linha B, queremos a imagem dada do objeto 0, é exatamente a mesma coisa, só a função é que muda. A função g de x é igual a menos 2 terços de x menos 11 sextos. Substituímos o x por 0, entre parênteses. Neste caso fica menos 2 terços vezes 0 dá 0, menos 11 sextos, portanto significa que a imagem de 0 é menos 11 sextos. Finalmente, na linha C, queremos aqui uma composição, queremos a imagem dada pela função g do objeto menos 1/2, menos a imagem dada pela função f do objeto 0. Vamos calcular primeiro as imagens separadamente e depois no final calculamos o valor desta expressão. Portanto, se g de x é dado por, já na forma canónica que é mais simples, menos 2 terços de x menos 11 sextos, queremos a imagem deste objeto é substituir o x por menos 1/2, entre parênteses. Portanto, fica menos por menos dá mais, 2 vezes 1 a multiplicar por 3 vezes 2, simplesmente simplificou 2 com o 2, obtemos logo aqui 1 terço, menos 11 sextos. Mínimo múltiplo entre 3 e 6, para podermos calcular o valor, isto vai dar menos 3 meios. Depois, relativamente à função f de x, nós queremos a imagem do objeto 0. Substituímos o x por 0, que vai dar exatamente menos 1/4. Como nós pretendemos g de menos 1/2 menos f de 0, é substituir o g menos 1/2 por menos 3 meios e o menos, e pôr entre parênteses sempre os valores, por causa dos sinais, a imagem do objeto 0 dado pela função f, que nós já determinamos que é menos 1/4. E pomos entre parênteses, porque reparem, porque temos aqui problemas de sinais, não é? Temos então a imagem do objeto menos 1/2 dada pela função g, que é menos 3 meios, menos a imagem do objeto 0 dada pela função f, que é menos 1/4. Portanto, fica menos 3 meios, menos por menos dá mais 1/4, mínimo múltiplo entre 2 e 4 é 4, isto vamos obter menos 5/4. Vamos então ver a representação gráfica destas funções no GeoGebra, assim como as imagens destes pontos. Podemos ver então aqui a função f de x, de expressão menos x menos 1/4, é uma função afim, decrescente, assim como a função g, de expressão menos 2 terços de x menos 11 sextos, também é uma função afim decrescente. As ordenadas na origem são os pontos de ordenadas menos 1/4 e menos 11 sextos. Podemos visualizar aqui as imagens dos pontos menos 1, neste caso dado pela função f. É o ponto de coordenadas menos 1.0.75, ou seja, 0.75 é 3/4. A imagem de 0 dado pela função g é o ponto de coordenadas 0 menos 1.833, ou seja, este menos 1.833 é menos 11 sextos. Podemos ver a imagem do ponto menos 1/2 dado pela função g, que é igual a menos 3 meios. Cá está, menos 1,5, que é menos 3 meios. E finalmente a imagem de 0 dado pela função f, que é igual a menos 1/4. Cá está, que é menos 0.025. Podemos retirar aqui as ordenadas na origem para podermos visualizar melhor. Temos então agora a pergunta número 3, à linha A, diferença entre as funções f e g, isto é, a expressão que representa a composição destas duas funções, f menos g, f de x menos g de x. Sabemos que f de x é dado pela expressão menos x menos 1/4 e g de x, que já com a nossa forma canónica, menos 2 terços de x menos 11 sextos. É substituir esta expressão pelas respectivas expressões, que representam cada uma das funções. Fica então menos x menos 1/4 menos 2 terços de x menos 11 sextos, incluir sempre as expressões representativas das funções entre parênteses, para depois desembaraçar de parênteses por causa dos sinais.
isto evita quaisquer erros. Portanto, fica menos x menos 1/4, desembaraçando parênteses, e aqui menos por menos dá mais 2/3 de x, e aqui menos por menos dá mais 11/6. Temos então dois termos em x, que é, temos aqui menos x e 2/3 de x. Temos que juntar estes dois termos, e temos dois termos independentes, que é menos 1/4 mais 11/6. Portanto, aqui o mínimo muito comum é 3, fica então 3 vezes menos x dá menos 3x, mais 2x sobre 3, isto vai dar menos x sobre 3, ou seja, 1/3 de x, e nos termos independentes, mínimo muito comum entre 4 e 6 é 12, fica então, atenção aqui aos sinais, por causa deste sinal menos, convém pormos aqui mais e passarmos este sinal menos para a parcela de cima, para a primeira parcela, fica menos 3, que é 3 vezes 1, sinal menos 3 vezes 1, e aqui 2 vezes 11, fica então menos 3 mais 22, isto vai dar 19/12. Portanto, esta fração é positiva, portanto, mantém o sinal que está antes da adição algébrica. Portanto, a expressão que representa a diferença de funções, f de x menos g de x, é igual a menos 1/3 de x mais 19/12, onde a, o coeficiente a, é igual a menos 1/3, e o termo independente b é igual a 19/12. Vamos então ver a representação gráfica da função f de x menos g de x no GeoGebra, assim como interpretar esta adição algébrica em termos de ordenadas. Podemos visualizar aqui a função que resulta da adição algébrica de f com g, isto é, neste caso, f de x menos g de x, é a função de expressão menos 1/3 de x mais 19/12, e podemos visualizar a variação de x para as diversas funções. Por exemplo, para x igual a 0, vamos pôr aqui para x igual a 0, nós obtemos a função f de x menos g de x, isto é, f de 0 menos g de 0, é igual a este ponto. Porquê é que este ponto tem ordenada positiva? Porque nós temos a calcular f de x, que é negativo, menos g de x, ou seja, o simétrico de g de x. Ora, como g de x é negativo, portanto este valor passa para cima, que é o simétrico, portanto fica um valor positivo menos este valor negativo pequeno, vai dar este valor positivo maior. Vamos então ver a linha B. Em vez da diferença é a soma das funções, f de x mais g de x, o procedimento é exatamente o mesmo, só que em vez de termos aqui o sinal menos, temos o sinal mais, f de x mais g de x. E, portanto, mantém os sinais. Mais por menos dá menos e mais por menos dá menos. Portanto, continuamos a ter dois termos em x, menos x e menos 2/3 de x. Temos que juntar estes dois, dá menos 5/3 de x. E aqui juntar estes dois termos negativos, podemos pôr aqui a sinal mais e transferir os sinais para o numerador, para não haver enganos. E, portanto, fica 3 vezes menos 1 dá menos 3. E 2 vezes menos 11 dá menos 22. Menos 3 menos 22 dá menos 25/12, onde mais por menos vai dar aqui menos, não é assim? Portanto, fica a expressão que representa a soma das duas funções, f de x mais g de x, é igual a menos 5/3 de x menos 25/12, onde o coeficiente a é igual a menos 5/3 e o termo independente b é igual a menos 25/12. Vamos então ver no GeoGebra a representação gráfica da função f de x mais g de x, assim como interpretar a composição de ordenadas dadas por esta função u de x. Vamos ver agora a combinação da função f de x com g de x. A função u de x, que é dada por f de x mais g de x, é uma função também afim, também decrescente, que é a soma de duas funções decrescentes, portanto é uma decrescente com maior taxa de decréscimo. Podemos ver, por exemplo, para o valor de x igual a 0, vamos pôr aqui 0, o que é que nós verificamos? Verificamos que u de 0 dá este comprimento, esta ordenada negativa, resulta do quê? Da soma de duas parcelas negativas. Uma que é dada pela função f, que é igual a menos 0,25, com outra negativa, menos 1,833. Portanto, este comprimento mais este comprimento daqui a aqui, vai dar o comprimento daqui até à verde. Vamos então ver finalmente a última pergunta, é sobre sequências, e diz-nos o seguinte o enunciado. Numa cantina dispõem-se as mesas quadradas, conforme se ilustra na figura seguinte. Reparemos que são mesas quadradas,
sentam-se nas partes laterais, nas pontas é só de um dos lados. Portanto, o símbolo círculo com um pontinho indica um lugar onde o estudante se pode sentar. Vamos então ver a linha a linha. A primeira linha diz-nos o seguinte: se estiverem alinhadas 5 mesas, quantos estudantes se podem sentar? Portanto, nós sabemos que se tiver uma mesa sentam-se 3 estudantes. Se tiverem 2 mesas, já se vão sentar 5 estudantes. Se tiverem 3 mesas, já se vão sentar 7. E se tiverem 4 mesas, vão-se sentar 9. Portanto, 4 e 4, 8 e 1, 9. Se repararmos então, temos sempre números ímpares, né? 2, porque é a soma dos lugares no segundo comprimento, são pares, portanto 2, aqui temos 2, 4, aqui temos 2, 4, 6, e aqui temos 2, 4, 6, 8, mais um lugar numa das pontas, vai dar sempre um número ímpar. Isto é uma particularidade que vai interessar para uma pergunta que vem a seguir. Como o termo que nós pretendemos calcular é um termo a seguir a um que nós conhecemos, não é necessário conhecermos o termo geral, basta termos a regra que nos associa um termo com o termo seguinte. O que é que nós verificamos? Verificamos que de um termo para o outro, não é? Nós adicionamos sempre 2 lugares. Isto é, quando nós temos uma mesa, temos 3 estudantes, quando temos 2 mesas, temos 5, isto é, mais 2 estudantes, quando temos 3 mesas, temos 7, isto é, mais 2 estudantes do que com 2 mesas. Quando temos 4 mesas, temos 9 estudantes, isto é, mais 2 do que tínhamos quando tínhamos 3 mesas, 7 mais 2 dá 9. Então, se tivermos 5, significa que vamos ter mais 2 estudantes do que aqueles que estão sentados quando existem 4 mesas. Portanto, serão 9 mais 2, 11 estudantes. Correto? Portanto, a regra que associa um termo com o termo seguinte, ou inversamente um termo com o termo anterior, é dada desta maneira. O termo seguinte é igual ao termo anterior mais 2. Então, no nosso caso, o termo 5, isto é 5 mesas, vai ser igual ao valor do número de estudantes no termo 4, no termo anterior, que são 9 estudantes, mais 2. 9 e 2, 11. Portanto, serão 11 lugares. A linha 2 determina o termo geral da sequência que ao número de mesas alinhadas da forma indicada se associa um número de estudantes que se podem sentar. Pois bem, como nós vimos na pergunta anterior, se o termo que nós queremos calcular é a seguir ou muito próximo dos termos que conhecemos, nós podemos utilizar a regra que utilizamos anteriormente. Simplesmente, se nos pedem um termo, por exemplo, como é da linha seguinte, 800, isto é, com 800 mesas, quantas pessoas vão se sentar, nós teríamos que calcular sequencialmente o valor de lugares até chegar a 800 mesas. Isto é impraticável, não é? Portanto, nessa altura, teremos que determinar o termo geral que nos associa o número de lugares sentados com o número de mesas. O que é que nós verificamos? Verificamos que quando nós temos uma mesa, temos 3 lugares. Já vimos isto. 2 mesas, 5, 3, 7, 4, 9, 5, 11. Significa, se nós multiplicarmos por 2 o n, isto é, n igual a 1, nós obtemos 2, n igual a 2, obtemos 4, n igual a 3, obtemos 6 e assim por diante, verificamos que o número que obtemos é inferior ao número de lugares. Mas é mais enquanto. Vamos ver essa diferença. Verificamos que a diferença entre o 2n, que é o dobro da ordem do termo, é sempre inferior a uma unidade relativamente ao número de lugares. Isto é, 3 menos 2 é 1, 5 menos 4 é 1, 7 menos 6 é 1, 9 menos 8 é 1, 11 menos 10 é 1. Então podemos dizer que o termo geral, que associa o número de lugares sentados com a ordem, ou seja, com a ordem do termo, ou seja, o número de mesas que estão envolvidas, é 2n mais 1. Isto é, quando n é igual a 1, isto é, quando nós temos uma mesa, quantos lugares é que nós temos para sentar estudantes? Temos 2n mais 1, isto é, 2 mais 1 mais 1 dá 3 lugares, cá estão 3 lugares. Se o n é igual a 2, isto é, se temos 2 mesas, vamos ter 2 vezes 2 mais 1, ou seja, 2 vezes 2 são estes lugares aqui, mais 1, que é o da ponta, dá os tais 5 lugares. Se for uma mesa, um conjunto de mesas com 3 mesas, teremos 2 vezes 3 mais 1, ou seja, 2 vezes 3 dá 6, mais 1 dá 7, e por aí adiante. Então não há dúvida que o termo geral é dado por esta forma. Tn é igual a 2n mais 1. Em termos gerais, podemos visualizar o termo geral desta maneira.
O conjunto de uma mesa, o conjunto de duas mesas, conjunto de 3, conjunto de 4, conjunto de n mesas. O conjunto de n mesas vai ser igual a quê? A 2n, o número de mesas são n mesas. 2n porquê? O número de lugares em cima mais o número de lugares em baixo, dá 2n, mais 1 que é o lugar da ponta. Portanto, permite-nos visualizar exatamente o esquema de um conjunto de n mesas. Se fosse um conjunto de 800 mesas, por exemplo, teríamos quantos lugares? Teríamos 2 vezes 800, que são 800 em cima mais 800 em baixo, seria 1600, mais um lugar na ponta seria 1601. Na linha 3, diz-nos o seguinte: segundo a disposição referida, será possível sentar exatamente 800 alunos? Justifica a tua resposta. Ora bem, antes de iniciarmos a resolução deste problema, vamos só relembrar o seguinte. O termo geral desta sequência é definido pela expressão 2n mais 1. Não esquecer que 2n é a representação geral do número par. Se n for igual a 1 é 2, se for n igual a 2 é 4, se for igual a 3 é 6, se for igual a 4 é 8, por aí adiante. Portanto, se nós somarmos ao número par uma unidade, vamos obter sempre um número ímpar. Significa que com esta disposição de mesas, desta maneira, ou com este tipo de sequência de mesas, o número total de lugares para se sentar é sempre um número ímpar, nunca pode ser um número par. Portanto, se nós pretendemos sentar 800 pessoas, significa que vai haver um lugar a mais. Isto é, há um lugar que fica vago. Se fosse 801, seria correto, mas 800 não. Portanto, neste caso, não é possível sentar exatamente 800 alunos de acordo com esta disposição. Vamos então demonstrar algebricamente que efetivamente não é possível. Portanto, se Tn é igual a 2n mais 1, é o termo geral, se Tn é igual a 800, este é o número de alunos sentados em n mesas é 800, vamos calcular o número de mesas. Verificamos que o número de mesas necessárias são 399 mesas e meia. Ora, não é possível, não é? Nós não podemos ter 399 mesas e meias. Podemos ter aqui 400 mesas. Se fosse 400 mesas, significava que nós íamos sentar 400 pessoas em cima mais 400 pessoas em baixo, ficava um total de 800, mais uma na ponta seria 801. É a tal unidade que faltava aqui, correto? Portanto, não é possível sentar 800 pessoas com uma disposição desta maneira, a menos que fique um lugar em vago, não é? Portanto, aqui em termos de resolução é fácil, não é? 800 é igual a 2n mais 1. Vamos trocar os membros para pôr a variável no primeiro membro. Fica então 2n mais 1 igual a 800. O 1 está a somar no primeiro membro, passa para o segundo a subtrair. Fica 800 menos 1 dá 799. O 2 está a multiplicar por n, passa para o segundo membro a dividir. Portanto, 799 dividido por 2 dá 399 mesas e meia. Portanto, não é possível. Neste caso, teríamos que utilizar 400 mesas e ficaria um lugar vago. Podia ser, por exemplo, o lugar da ponta. Correto? Portanto, não é possível sentar 800 pessoas com esta disposição.